Fala, seres abençoados, tudo bem com vocês? Olha, o meu canal, galera, não tem muitos inscritos, eu tenho menos de 500, mas os poucos que eu tenho, alguns eu conheço e alguns às vezes falam comigo e me fazem perguntas, do tipo, professor, por onde eu devo começar a estudar a Bíblia? E eu sempre falo a mesma coisa, pela própria Bíblia. O princípio do estudo da Bíblia é pela própria Bíblia, qualquer teólogo honesto vai falar isso pra você, tá? Mas aí eu falo, bíblias de estudo. E aí vem sempre a pergunta, quais bíblias de estudo eu devo usar? Bom, eu não vou fazer esse vídeo aqui para ficar falando qual é a melhor bíblia e qual é a pior bíblia. Eu vou te dar um esquema para como você deve começar a estudar. A pessoa que já estuda há muito tempo, ela já está num patamar em que ela já procura alguns livros sobre as temáticas que ela procura entender. Mas quando a pessoa está começando, o ideal é pela própria Bíblia. E a Bíblia de estudo, ela é o melhor caminho. E você vai entender por que na prática, tá? Eu recomendo dentro das bíblias de estudo que você procure bíblias católicas, protestantes, as duas. E aí você vai entender o porquê. Quando você pega as duas ideologias, você traz para si um ponto de vista do qual você vai ter um critério particular seu a partir do momento que você tem as duas percepções. Aí você vai ter a sua autonomia para poder falar acerca de algum assunto. Entendeu? Ali você vai ter a sua identidade. O que é legal dentro da Bíblia protestante é que você ganha um bônus nessa questão, porque dentro da Bíblia protestante você tem a de caráter pentecostal, ou seja, o pessoal do pentecostalismo vai sempre arrastar os textos bíblicos, puxar uma sardinha pro lado pentecostal, então automaticamente você vai entender a linha de raciocínio dessas pessoas. Mas você tem também a de caráter reformado, e aí eu vou falar um negócio pra vocês que eu acho sensacional. Dentro da Bíblia de caráter reformado existem duas teologias que são palco para um dos debates que eu mais gosto de assistir, que é a teologia calvinista e a teologia arminiana. E eu vou explicar para vocês bem a grosso modo mesmo. Teologia calvinista, ela prega que tudo já está determinado por Deus. Tudo. Até quem é vaso de honra, ou seja, já é um povo eleito para ganhar a salvação, e os vasos de desonra, que é um povo eleito que já está condenado. É bem a grosso modo, tá, gente? É muito mais complexo do que isso. Por contrapartida, tem os arminianos que são contra isso, e eles vão na linha de que eu posso perder a salvação a qualquer momento, como eu posso ganhar ela a qualquer momento por merecimento, pelos meus atos. Entendeu? O que é legal é que ambas essas teologias, elas têm respaldo bíblico. Por isso que eu falo que as tretas são sensacionais. Você vai ver caras debatendo isso na televisão, nos programas aí na rede social, que são sensacionais e vale muito a pena assistir até pro seu conhecimento. Amplia bastante, tá? E aí, por isso que eu falo, sempre tenha bíblias de estudo de caráter católico e protestante. E as protestantes, como eu falei, de caráter pentecostal e de caráter reformado, que é para você ter uma ideia dessas duas teologias que vão abrir um leque muito grande de conhecimento para você. E como o canal aqui é Teologando Polemicamente, eu não posso deixar de dar aquela cutucada, né? Lembrando que essas bíblias, algumas são baratas e outras nem tanto. O que é interessante, porque a palavra de Deus que deveria ser de graça, você tem que comprar, tá? Ó, que legal, hein? Que palavra maravilhosa, hein? Receba, tá? Porque você tem que comprar a palavra de Deus para você ter ela em casa, tá? É só para você entender essa cutucadinha aí. E quando eu estiver mostrando no final a questão das bíblias, que eu vou mostrar para vocês aqui, que eu vou compartilhar aqui na tela com vocês, para vocês estarem entendendo na prática como é que a gente faz esse estudo, e claro que eu também vou dar uma cutucadinha no final a respeito de alguns teólogos que se encontram ali na Bíblia. Só que claro que é uma cutucada produtiva, nada assim aleatório só para provocar, que nem eu fiz agora na primeira vez, mas enfim. Então eu vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai entender na prática como é que você pode começar a estudar pela Bíblia de estudo, tá ok? Vou compartilhar minha tela com vocês agora. Então vamos lá, galerinha, compartilhando a tela aqui com vocês. Eu vou começar aqui com essa Bíblia de estudo Almeida, tá? Como é que você vai utilizar a questão da Bíblia de estudo, né? A Bíblia geralmente ela vai vir com uma apresentação sobre ela, sobre as coisas, sobre a história da Bíblia. Você vai ter algumas informações sobre a formação da Bíblia, que aí você vai entender um pouquinho sobre como que foi criado esse compilado de livros que hoje você conhece como Bíblia, para você poder ter ela nas mãos. Mas bem, assim, é um assunto muito grande, não caberia em poucas páginas da Bíblia, então teria que ser um estudo maior, né? Antigo Testamento, texto e forma, ou seja, a Bíblia essa Bíblia de estudo, ela vai sempre estar trazendo para vocês coisas que até ontem você não sabia e vai começar a saber.
né? Para quem já estuda a Bíblia há muito tempo, isso aqui já é balela, já é coisa passada, o cara não aguenta mais ver isso, ele já tá em outro patamar. Mas para quem nunca estudou, tudo aqui já é válido. Exemplo, o cara nunca estudou a Bíblia na vida, vai começar a pegar a Bíblia. Olha só o que ele vai encontrar nessa Bíblia aqui, ó. Então tá aqui, ó, os livros da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento e da Bíblia grega Septuaginta, LXX no caso 70. E aí você fala, nossa, como você sabe, ó, tem umas informações aqui já, ó. LXX, né, 70, a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento. Ou seja, o cara já nunca tinha ouvido falar nisso, a partir da primeira Bíblia de estudo que ele pega para ver, ele já tem o conhecimento a respeito disso. Você vai lidar com palavras do tipo Pentateuco, que quando o cara não sabe o que é, nunca viu na vida, ele fica, nossa, mas o que é isso, Pentateuco? Lembrando que se a seleção brasileira é pentacampeã, é porque ela ganhou 5 vezes. Então, Pentateuco vem de 5, né? Teuco aqui, 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, ou seja, você não 2 minutos que você abriu a Bíblia de estudos aqui, você já entrou já conheceu algumas coisas que até então você nunca tinha ouvido falar. Por isso a importância da Bíblia de estudo. Ou seja, você já não se perde mais quando alguém entrar nesse assunto. Se você estiver na roda lá dos teólogos lá, eles conversando acerca de alguma coisa, você não está mais tão boiando na história. Simplesmente porque você pegou uma Bíblia de estudo para começar a estudar. Então ela já vai te trazer algumas informações maneiras acerca das coisas, né? E aí vamos aqui no texto para a gente dar uma olhadinha como é que funciona mais ou menos na prática isso. Né? Aqui, ó, uma explicação sobre o Pentateuco, né? O nome e as divisões do Pentateuco. Aqui você vai conhecer um pouquinho sobre o Pentateuco. Você viu a palavra lá, mas ela não estava explicando nada lá. Chega aqui embaixo, mais embaixo você já tem a explicação dela referente às coisas, né? Então vamos tentar chegar lá no texto aqui, ó. Gênesis, ele vai explicar o termo Gênesis, o termo vem do grego, e você já vai adquirindo mais conhecimento acerca de coisas que você até então não sabia. E aí você vai passando até chegar no texto em si. Chegamos no texto em si de Gênesis, tá? Aqui, a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. Isso aqui, gente, esse texto não existe no original. Isso é uma coisa que é colocado hoje para você poder se situar sobre o que você está lendo. Ok? Então você tá vendo aqui, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Perceba que aqui, ó, você tem uma notinha chamada B, outra notinha chamada C, e aqui no cantinho você tem a notinha chamada A. E aí, aqui na nota de rodapé ele vai explicando o que é o A, vai explicando o que é o B, vai explicando aqui. Então o A, pelo menos por enquanto eu só achei o A. Mas vamos lá. Ele tá explicando, aqui, ó, ele tá explicando, aí ele vai explicar o que é o B. O que é o C? Então, ó, criou o hebraico, bará, né? Quando você vai ler o texto no hebraico, né? Bereshit bará Elohim, ele vai falar aqui, ó, o que é o bará. E aí você vai adquirindo mais conhecimento acerca dessas coisas, tá vendo? Então, assim, ó, um pouquinho que você tá na Bíblia de estudo, você já vai pegar a nota de rodapé e vai já identificar o que tá dizendo ali a um princípio de estudo. Como eu falo para você não ficar numa Bíblia só, por quê? Porque você vai adquirir várias informações em outras Bíblias. Vamos verificar aqui? Vamos dar uma olhadinha em alguma outra Bíblia? Vamos nessa aqui, ó. Bíblia de estudo explicada, né? Ela é Almeida Revista e Corrigida, né? Então vamos... Temos aqui o índice, né? Com os livros, algumas informações aqui que você pega para ler, é Obra e Vida de Alguém, né? Prefácio de Almeida Revista e Corrigida, edição de 1995. Tem algumas coisas da introdução sobre os textos bíblicos, né? Provavelmente. Quando a gente vai passando tem o prefácio, que sempre tem como todo bom livro. Abreviaturas. Você vê que tem algumas coisas em inglês aqui, né? De alguns títulos. Mas, por exemplo, é sempre bom você pegar isso daqui para ampliar seus estudos. Pô, que seriam essas coisas aqui? Ah, vou pesquisar, né? Que é isso aqui? Que seria a versão de Figueiredo? Ou seja, você vai ampliar o seu estudo pesquisando acerca dessas coisas. Estudo bíblico é sempre a base de pesquisas, tá, gente? Então você vai começar o Antigo Testamento, vai a mesma coisa, vamos explicar o livro de Gênesis. Algumas coisas aqui podem ser que não tinham lá naquela outra explicação.
E aí aqui você já tem um leque maior, tem uma análise de Gênesis aqui para você entender as coisas, a mensagem do Gênesis, ou seja, você vai encontrar informações aqui que às vezes na outra Bíblia não tava. Então quanto mais informação, mais conhecimento acerca do que você está estudando. Então a importância de você ter uma Bíblia de estudo é essa. Você vai vir com várias coisas. Então tá aqui, ó, a criação dos céus e da terra e de tudo que neles se contém. Aí tá lá o texto: no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Tudo isso aqui. Terminou aqui de ler? Olha aqui, ó, nota aqui, ó, capítulo 1. Tem a explicação aqui, ó, de várias temáticas a respeito do que você acabou de ler aqui. Entendeu? Então, o que você leu aqui, ele vai te dar uma explicação aqui. Ou seja, você vai adquirir o conhecimento, a informação no mínimo desejada para você poder tá entendendo. E aí, por isso que eu falo, quando você vai pegar uma Bíblia de caráter reformado, você vai ter uma visão, vão te dar uma versão do mesmo texto, mas com algumas perspectivas diferentes. Na católica, a mesma coisa, vai te dar uma versão desse texto, uma visão. Os teólogos que estudaram naquela denominação, eles vão te dar a visão deles acerca do mesmo texto. E aí, quando você junta esse conhecimento todo e traz para você, você cria a sua identidade para você poder descrever o que você entendeu acerca do assunto. Você coloca a sua cara. Eu entendi dessa maneira, baseado em todos os estudos que eu fiz. Certo? E é assim que funciona. Aí, essas aqui são coisas mais simples. Nós temos coisas também mais complicadas, do tipo essa aqui, por exemplo. É a Bíblia de Genebra, só estudo. Tem a Bíblia de Genebra, tem uma Bíblia de estudo de Genebra, que ela é no mesmo patamar dessa que a gente acabou de passar da Almeida aí, que vem o texto, depois vem uma nota de rodapé embaixo explicando, né? Tal. Essa aqui não, essa aqui é Bíblia de Genebra, só estudo. Ela não vai vir com os versículos ali, mas ela vai vir com passo a passo de tudo. Então, por exemplo, esboço de Gênesis, prólogo, tá aqui, ó, criação dos céus e da terra, do capítulo 1, verso 1 até o capítulo 2, verso 3. E aí ele vai explicar aqui, ó, Adão e Eva em liberdade condicional no paraíso, e ele vai te dando as notas aqui, ó. Pecado da linha de Caim, né? Aqui ela tá com as palavras misturadas do inglês, por causa que eu traduzi ela pelo programa. Essa Bíblia geralmente ela é em inglês e eu fiz a tradução dela. Então, aí às vezes ela embola um pouquinho do inglês com português, mas dá para você estudar legal, né? Ó, a escalação do pecado, lá, before the flood, né? O pacto da linha de Sete. Mas aí ele vai te dar uma linha de referência para você estudar. E aí ela vai migrando para um monte de notinhas para você poder estudar passo a passo sobre cada coisa que aconteceu. Aqui, ó, conta de Isaac, a rivalidade na família. E aí ele vai te dando de pouquinho em pouquinho para você estudar por temáticas. Entendeu? Então essa aqui é um pouquinho mais difícil de utilizar, mas quando você vai pegando a prática, vai pegando a manha, isso aqui é só bônus para você, querido. Entendeu? É muito simples, é muito legal, né? E a gente tem uma Bíblia aqui que eu queria deixar para vocês por último, que eu falei que eu queria dar uma cutucadinha, que funciona assim: conforme você vai estudando, você vai criando umas percepções acerca das coisas, e conforme você vai se especializando, você não cai mais em qualquer armadilha. Então, por exemplo, essa Bíblia MacArthur aqui, MacArthur no caso, ela tá aqui, ó, o texto tá aqui, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, tal. Perceba aqui, ó, temos a notinha A, né? Deixa eu marcar aqui pra gente ver aqui, ó. Temos a notinha A, notinha B, cadê aqui o restante? Notinha C, notinha D. Vamos dar um exemplo. Aqui, ó, ele vai te dar umas referências da nota A. Ó, João do 1 ao... Do capítulo 1 ao 1, do versículo 1 ao 3. O B, Atos 17 e 24. C, Jeremias, capítulo 4, versículo 26. Letra D, Isaías, capítulo 40, versículos 13 e 14. Olha só, em um versículo apenas, ele já te transporta para você ler todos esses textos aqui. Ou seja, em um único versículo você já está estudando uma série de coisas só pelas notas que eles estão colocando aqui para você. Letra A, letra B, letra C e letra D, né? Só para você entender o quão valioso é uma Bíblia de estudo para você começar a estudar. Mas vamos para a parte que eu disse que é tendenciosa aqui. Olha só. Olha como é que a nota de rodapé vem ensinando.
esta descrição de Deus criando os céus e a terra é entendida como sendo recente, ou seja, há milhares e não milhões de anos. Olha só que coisa tendenciosa aqui. Isso aqui é o pessoal que prega terra jovem, tá? Isso aqui é pseudagem, tá bom? O pessoal que são pseudocientistas aí, teólogos pseudocientistas que querem forçar a barra querendo provar uma terra jovem, uma terra de 6.000 anos. O que cientificamente falando não dá. Entenda o seguinte, quando a ciência não te dá as respostas que você precisa e você utiliza da fé para poder acreditar que tal coisa funcionou assim porque Deus criou, Deus assim o fez, é tranquilo, é válido, o nome disso é fé, é crença, é para isso que ela tá aí. Agora, quando a ciência prova algumas coisas e que você tem isso na palma da sua mão, por exemplo, você tem lá nos museus as ossadas dos dinossauros, que qualquer biólogo, você pode perguntar para qualquer biólogo, que ele vai te dar um número de estudos que é para comprovação de datação dessas coisas que vai acusar milhões de anos. Entendeu? Então, as coisas estão na palma da sua mão e aqui eles estão tentando pregar uma terra de 6.000 anos. Tá? Eu passaria um pano se o cara pensasse assim, uma terra de 6.000 anos da humanidade só. Eu até conseguiria forçar um pouquinho a barra. Agora, 6.000 anos da Terra, não dá, cara. A gente sabe por menos que isso pelas rochas, pelas ossadas encontradas, por uma série de coisas encontradas que a Terra tem milhões de anos e a ciência tá aí pra provar. Então, isso aqui é forçação de barra, tá? Então, isso aqui, é forçação de barra ideológica. Então, isso aqui você tem que ficar ligeiro, né? Por exemplo, aqui, na parte 2 aqui, ex nihilo, ou seja, a partir do nada, que Deus criou as coisas a partir do nada. É claro que a ciência não vai concordar com isso, mas quando a gente trata de fé, Deus, essas coisas, beleza, entende-se que Deus criou do nada as coisas. Mas no caso do primeiro ali, na descrição entendido como sendo recente, ou seja, milhares de anos e não milhões de anos, aí é forçação de barra, tá, gente? Então prestem bem atenção nisso, tá bom? Não é... Nem tudo que tá na nota de rodapé dá pra você levar a sério, mas aí vai do critério seu de pesquisa como estudante, tá bom? Então só queria dar essa ênfase aí, que eu falei pra você que era uma cutucada, mas era uma cutucada produtiva e construtiva, tá? Pra você não cair em qualquer falácia que falam aí nos textos não, tá bom? Porque isso aqui é o teólogo que ele quer puxar uma sardinha pelo que ele acredita da Bíblia, não necessariamente pelo que a academia, por exemplo, né, o consenso acadêmico às vezes entende isso daqui. Se você vai pesquisar outros teólogos, você vai ver visões diferentes disso daqui, principalmente teólogos cientistas. Eles sabem que isso aqui, essa informação não procede, tá, gente? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, espero que tenha sido proveitoso para vocês, espero ter dado uma pequena luz para você começar a estudar a Bíblia pela própria Bíblia, ou seja, compre aí suas Bíblias de estudo. Boa sorte aí e a gente vai nos próximos vídeos dando ênfase a estudos mais complexos, tá? Isso aqui foi só uma abordagem que pediram para eu fazer e eu fiz com todo carinho, tá bom? Espero que vocês gostem. Dê aquele triplo C, comenta, curte, compartilha. Tamo junto, tchau, tchau.